Olá, prezada aluna, prezado aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Hoje, aula número 3 com o tema Mercado Bancário e Abertura Comercial. Eu sou o professor Renato Silva, sou economista, sou especialista em economia de empresas, sou mestre em economia e é com muita satisfação que eu dou continuidade em nossa disciplina, hoje já na nossa terceira aula. Espero que essa disciplina esteja sendo de grande proveito para você, para o seu processo de ensino e aprendizagem e que assim você possa potencializar os seus estudos, o seu conhecimento para que você seja sempre um profissional melhor no mercado de trabalho. Lembrando que a nossa disciplina também é muito importante o acompanhamento lá no livro, leitura do livro, leitura da web aula, que você também possa interagir lá no fórum, nas discussões propostas e assim você possa aprender cada vez mais dentro dessa disciplina. E lembrando que nós estamos num modelo KLS, então eu vou trazer algumas situações, problemas e nós vamos buscar as suas resoluções e assim a gente pode observar a aplicabilidade dos conceitos dentro de uma realidade prática, dentro de uma situação profissional. E assim a gente vai caminhar nesta disciplina. Lembrando que nós já estudamos anteriormente alguns assuntos, alguns pontos importantes. Nós já trabalhamos sobre conceituações do mercado de capitais, suas funcionalidades lá na primeira aula. Na segunda aula, trabalhamos a precificação de ativos, ou seja, como que o investidor ele pode analisar uma carteira, como que ele pode fazer a sua precificação esperando o retorno desse investimento. Nós estudamos alguns indicadores para isso. E a partir de agora, nessa aula, nós vamos ter um foco, um viés já mais direcionado para a empresa, para a gestão. Primeiramente, na aula 1 e 2, então, vimos mais pelo lado do investidor, aquele que investe o seu dinheiro, ele que é o superavitário, ele que coloca aplicações tanto em renda variável quanto em renda fixa. Agora nós vamos analisar pelo lado da empresa, aquela que abre o seu capital, aquela que toma recursos no mercado de ações, por exemplo, que é o foco na nossa aula. Então vamos ao quadro que eu quero te apresentar o nosso convite ao estudo. Bom, nesta unidade, você conhecerá mais sobre o mercado bancário e a abertura de capital de empresas e seguirá no caminho de adquirir a competência geral e técnica na qual nós propomos nessa disciplina. Então, dessa forma, você poderá compreender os aspectos de funcionamento do mercado bancário e abertura comercial, bem como a abertura de capitais na Bolsa de Valores. E esse é um tema bem importante, pois para a economia brasileira, houve nas últimas décadas aí um boom de IPO, ou seja, de abertura pública de ações das companhias. Por que as empresas buscam essa estratégia operacional de abertura de capital? Para expandir seus negócios, para captar recursos, melhorar sua imagem, dividir o capital com outros acionistas. Isso é muito comum nas economias desenvolvidas e é perceptível que muitas empresas que usam essa forma como um processo de capitalização do seu negócio é também um processo importante que acontece muito, por exemplo, na economia brasileira. Então, nessa aula, nós vamos estudar quais são as vantagens e desvantagens de abrir o capital, quais são os processos, as etapas para abrir o capital de uma empresa. Nós vamos estudar também o mercado cambial, que é uma estratégia também muito interessante para empresas que querem diversificar os seus ciclos de negócios. Também vamos falar sobre as fontes de captação de recursos para uma organização que podem ser via capital próprio ou via capital de terceiros. E aí nós vamos, ao longo da nossa aula, fazer o fechamento nessa linha de raciocínio. Muito bem, então eu vou trazer para você agora também um vídeo. Na verdade, eu vou trazer para você agora uma situação geradora de aprendizagem, vou trazer os caminhos que nós vamos trilhar, vamos falar sobre os conhecimentos prévios e depois eu vou trazer um vídeo para que nós possamos iniciar a situação, problema número 1, tudo bem? Vamos ao quadro? Bom, quais são os conhecimentos prévios? Nós temos o conhecimento de matemática financeira, de contabilidade estatística, são conhecimentos iniciais, na qual você já estudou em unidades de ensino anteriores.
E eu vou trazer agora a situação geradora de aprendizagem. Essa situação geradora de aprendizagem é ela que vai nortear toda a nossa aula. Bom, após ter assessorado Márcia e Antônio nas unidades anteriores, você será convidado a assessorar agora João Astúrias Neto, que assumiu a administração de uma empresa pertencente à sua família, que é a Astúrias Industrial Limitada. Então, nós vamos trabalhar o caso, então, do João Astúrias Neto, que assumiu a administração da empresa a Astúrias Industrial Limitada. A empresa, fundada em 1969, agora está na terceira geração de administradores. João Neto recebeu a administração das mãos de seu pai, o João Filho, que por sua vez recebeu a empresa do senhor, aqui faltou, do senhor João. O senhor João, ele é o fundador da empresa. E João Neto, ele necessita crescer a empresa, ele precisa desenvolver a empresa. Essa é a principal motivação aqui da sucessão administrativa da empresa. E todas as possibilidades devem ser consideradas, ou seja, crescer com capital próprio, fazer com que os sócios investam em capital na empresa, crescer com capital de terceiros, abrir o capital da empresa e captar recursos no mercado de capitais, enfim. João Neto ele tem diversas possibilidades de crescimento, João Neto tem diversas possibilidades, ou seja, ele pode abrir o seu capital, ele pode captar recursos via abertura de capital no mercado de ações, ele pode voltar o seu negócio para exportações, ou seja, em vez de vender no mercado interno, voltar para o mercado externo. Quais são as vantagens e desvantagens de abrir o capital? Então, o João Neto ele precisa fazer com que a sua empresa cresça, se desenvolva, seja uma empresa competitiva e sustentável. E ao longo dessa aula, nós vamos mostrar algumas possibilidades na qual essa indústria ela pode se desenvolver e crescer. Logicamente que isso é uma situação que pode acontecer lá na nossa realidade, no nosso dia a dia. Se uma empresa na qual nós trabalhamos queira exportar, ou se a empresa na qual nós trabalhamos queira abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Então, são situações totalmente possíveis na nossa realidade e isso que a gente vai estudar nesta aula, tudo bem? Então agora sim vamos a um vídeo e já eu volto com a primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, então vamos ao quadro para a primeira situação problema. Bom, sabemos que João Neto necessita planejar ações da empresa que dirige e que, para iniciar seu planejamento, ele deseja conhecer melhor o mercado de câmbio. Olha que interessante, ele quer conhecer o mercado de câmbio. E ele quer detalhes sobre esse mercado, o que é e como funcionam o mercado de câmbio, as operações de intermediação e a captação externa. Bom, então nosso objetivo aqui será compreender o mercado cambial, considerando as operações de intermediação e captação externa. E o mercado cambial ele vai ter uma importância fundamental para o mercado financeiro, pois ele trata das operações comerciais existentes entre as economias. Por qual motivo podemos estudar, então, temos que estudar o mercado de câmbio? Por ser uma estratégia para a Astúrias Industrial operar, por exemplo, com exportações ou investir suas reservas apostando na desvalorização cambial ou uma estratégia, por exemplo, para importar matérias-primas. Então, nós observamos que existem três possibilidades para essa indústria. Ela pode direcionar as suas vendas para o mercado externo, ou seja, para a exportação.
Ela pode também, buscando uma redução de custos, importar matérias-primas, por exemplo, é uma indústria, deve ter componentes, insumos, ela importa esses insumos de uma maneira mais barata, ou ela também pode fazer investimentos no mercado cambial, comprando dólar, apostando numa desvalorização do real e ganhando na venda. Então é um spread. Por exemplo, compro o dólar a R$3 e vendo a R$4,20, um exemplo. Essa é uma possibilidade na qual nós podemos observar que pode acontecer com essa empresa. 3 possibilidades são possíveis. Então, entender o mercado de câmbio é muito importante, pois isso vai influenciar diretamente nos custos, isso vai influenciar diretamente nas receitas, isso vai influenciar diretamente nos investimentos, caso a empresa queira fazer isso, e por isso se torna muito importante compreender este mercado, tudo bem? Voltando ao quadro, dando continuidade, eu quero definir para você o que significa esse mercado de câmbio, tudo bem? Bom, partindo daí, definimos o mercado de câmbio como aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas em comprar e vender. Comprar e vender o quê? Comprar e vender mercadorias, como por exemplo exportação e importação, ou até mesmo uma própria moeda. Então, esse é um mercado que reúne compradores e vendedores de moedas estrangeiras. Bem, é importante lembrar, sob a supervisão do Banco Central. O Banco Central ele vai ser muito importante, pois ele vai supervisionar esse mercado de câmbio. Eu posso dizer, então, que o mercado cambial, para você fixar bem, é a relação da moeda nacional com a moeda estrangeira. É a razão de troca de uma moeda por outra. Por exemplo, vai dizer o seguinte, que para comprar $1, por exemplo, são necessários, vamos supor, R$4,10. Próxima taxa que fechou o câmbio na última sexta-feira. Ou seja, significa que a taxa nominal do câmbio real para o dólar americano é de R$4,10 para $1. Então a gente sempre ouve falar nos noticiários da taxa de câmbio, do dólar. Aqui eu cito o dólar, mas pode ser o euro, pode ser a libra, o peso, o dólar canadense, enfim, qualquer moeda. Isso afeta diretamente o nosso dia a dia, saber se o câmbio está desvalorizando ou valorizando. Por exemplo, hoje nós estamos numa tendência de desvalorização cambial, ou seja, eu preciso de mais reais para comprar $1. E isso é muito benéfico para os exportadores, ou seja, quem exporta, e normalmente isso vai nessas exportações, são feitas em dólares, quem recebe em dólares, então ele tem uma receita maior. Por quê? Se ele vende uma mercadoria $10 no mercado, para o importador, quem está comprando é indiferente. Pagar $10, $12, quanto ao preço do real. Ele vai pagar $10, que é a moeda dele padrão, por exemplo, o americano. Só que para o exportador que tem a sua receita vinculada ao dólar, uma desvalorização é muito interessante, porque $10 é um câmbio de R$3, convertendo são R$30, mas a um câmbio a R$4, convertendo são R$40. Então a sua receita ela aumenta muito. Porém, para o importador é muito ruim, porque normalmente a importação também ele vai comprar em dólar. Se o real está desvalorizando, ele precisa de mais reais para comprar aquela mercadoria. Assim, os seus custos de produção aumentam, logo que para importar, ele está importando a um preço maior. Seu custo aumentando, ele vai repassar para o consumidor final lá no preço do produto. E isso leva uma pressão inflacionária na economia. Então, toda a economia pode sofrer uma impressão da inflação, é algo que pode acontecer hoje, porque muitos produtos são importados, muitos produtos que nós consumimos são importados ou têm a sua base produtiva com algum componente importado. Isso pode trazer aí também uma inflação. Ou também pelo lado do mercado financeiro, como a gente está estudando, quando o investidor ele entra no mercado financeiro, no mercado de capitais de ações para fazer investimentos, ele necessita comprar reais para comprar ações, títulos. Então ele entra com dólar aqui dentro, mas ele faz a conversão e ele vai comprar reais. Mas o que a gente observa que está acontecendo agora? Fuga de dólar, fuga de investidores estrangeiros, porque eles vêm com dólares, ou euro, ou libra, mas a gente costuma falar o dólar, que é a mais corrente. Então ele vê que o investimento no Brasil talvez não seja viável, esse cenário político, o que acontece?
ele vai embora. Esse investimento sai, esse dólar sai do país. Com o dólar saindo do país, isso leva a uma pressão muito forte. E essa pressão é o que? É a saída de dólar, fica o mercado escasso com o dólar, menos dólar. Então, pela lei da oferta e da procura, o que acontece com a moeda? Ela acaba, então, desvalorizando o real. Então, eu preciso de mais reais para comprar um dólar, porque tem menos dólar no mercado. Isso é muito comum e acontece no mercado financeiro. Voltando ao quadro, então as operações no mercado de câmbio são realizadas em funções de alguns pontos bem interessantes e bem importantes que eu quero citar para você. Primeiro, como eu disse, são as exportações, que são vendas para o exterior com preços ajustados em moeda estrangeira, às vezes ao dólar, por exemplo. A importação, que são compra de mercadorias no exterior com pagamentos ajustados, muitas vezes em moeda estrangeira. E as operações financeiras, que temos as entradas de dinheiro vindas do exterior em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos no país, ou saídas de dinheiro para o exterior em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos em países estrangeiros. Então, uma operação de mercado de câmbio ocorre quando, por exemplo, uma empresa do Brasil que vai exportar, por exemplo, para um americano. O americano importa e aqui a empresa do Brasil exporta. Se a empresa brasileira faturar essa nota, por exemplo, uma possibilidade de faturar em reais, então o comprador americano ele precisa pagar em reais. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o dólar, né, o americano, com esse dólar ele vai comprar reais e com esses reais aí sim ele vai pagar o exportador brasileiro. Então ele pega o dólar, compra reais e paga o exportador. Mas o exportador brasileiro pode faturar essa nota em dólar. Neste caso, o importador americano que está comprando do exportador brasileiro vai pagar em dólar essa mercadoria. E o exportador brasileiro que vai receber em dólar, o que ele vai fazer? Ele vai normalmente comprar real. Então ele vai pegar esse dólar que ele recebe e comprar reais. Normalmente é o que acontece. As notas de exportação são colocadas em dólares, né? As mercadorias é o mais comum. E aí ele vai receber em dólar e aí o empresário brasileiro vai lá na casa de câmbio, no mesmo banco autorizado ali, trocar. Ou seja, ele vai comprar aí trocar, né? Eu falo trocar, mas é a compra, né, de dólar por real. Olha só, essas transações acontecem diariamente. Tanto para quem exporta, isso acontece para quem importa, também é a mesma coisa, e para quem investe no mercado de valores imobiliários, como por exemplo ações. Então existe um jogo de oferta e procura de gente comprando e vendendo dólar. Por isso que a taxa de câmbio ela oscila, ora para mais, ora para menos. Por quê? Porque essa lei da oferta e da procura de pessoas comprando dólar, pessoas vendendo dólar, ou comprando euro, vendendo euro, é o que vai determinar o preço, a taxa de câmbio no dia a dia. Isso é feito diariamente, existem negociações dos bancos, contratos cambiais, existem as operações do mercado financeiro com compra e venda de dólar diariamente, investidores trazendo dólar, investidores levando dólar embora do nosso país. Então, essa dinâmica é o que vai determinar aí a taxa de câmbio, a lei da oferta e da procura. Tudo bem? Voltando ao quadro, que agora eu quero apresentar para você a classificação dessas operações. Normalmente, nós temos dois tipos de operações de mercado de câmbio. Eu tenho um câmbio sacado. No mercado de câmbio sacado, a concretização das operações ocorre mediante movimentação de débito e crédito de uma conta bancária em moeda estrangeira. Isso aqui normalmente ocorre com as exportações e importações, na qual as operações são dadas ali via contas correntes. Eu tenho um câmbio manual, na qual refere-se às operações de trocas que envolvem compra e venda de moeda em espécie. Aqui, por exemplo, quando um turista vai viajar. Então, são feitas nas casas de câmbio que elas podem atuar no mercado de câmbio manual. Então, aqui o câmbio manual, principalmente para quem vai fazer uma viagem internacional, precisa pegar moeda em espécie, e o câmbio sacado é mais utilizado por empresas que fazem exportação e importação ou negociações no mercado financeiro. Mas para que isso aconteça, o Banco Central ele autoriza alguns órgãos a operar nesse mercado. Para que as operações em moeda estrangeira ocorram em ambiente seguro, conforme já dissemos, há necessidade de intermediadores financeiros, sendo que no Brasil estão autorizados a operar no mercado de câmbio os bancos em geral, exceto caso que necessitam de permissão do Banco Central, alguns vão precisar de permissão,
as sociedades de crédito, financiamento e investimento, agências de turismo, elas principalmente com trocas de moedas, dinheiros ou cheques relativos a viagens internacionais, e meios de hospedagem de turismo. Aqui a troca de moeda estrangeira em espécie ou cheques relativos a turismo no país. Alguns hotéis, por exemplo, podem, se tem permissão de fazer esse tipo de negociação. Então, sempre existem os intermediadores nas operações de câmbio, lembrando que o Banco Central é que vai regulamentar todo este processo. Bom, a gente sabe que a taxa de câmbio é a relação de valor entre duas moedas. Ela está sujeita às leis da oferta e da demanda, daí os preços definidos a serem chamados de taxa de câmbio ou taxa cambial. E o regime de câmbio oficial no Brasil é a de flutuação suja. O que significa isso? Flutuação, porque quem determina são as leis da oferta e da procura. Mas é suja, por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central intervêm aqui, principalmente por meio do Banco Central, para regular essas forças de mercado e assim garantir uma política monetária e cambial desejável naquele momento. É o que está acontecendo hoje, na qual o câmbio começa a se desvalorizar muito, então o Banco Central ele intervém comprando e vendendo no dólares para equilibrar o preço, não deixando que o preço fique muito desajustado, tanto para cima quanto para baixo. Quem determina são as leis da oferta e da procura, porém, o Banco Central, por vez ou outra, ele pode intervir nesse mercado para conter subidas ou baixas muito bruscas que podem influenciar na economia. Bom, segundo o Banco Central, nós temos algumas modalidades de câmbio. Primeiro é o câmbio turismo. O câmbio turismo ou dólar turismo são utilizados comumente para classificar as operações relativas à compra e venda de moeda para viagens internacionais, geralmente em espécie. E esse câmbio turismo, normalmente, ele é mais caro em relação à cotação do câmbio comercial, pois incorpora todos os custos envolvidos, desde a importação do papel moeda do país de origem até a colocação nas casas de câmbio. Então, muitas vezes, ele vai realmente fazer a importação do papel moeda físico para fazer essas operações de troca. Por isso ele é mais caro, porque essas operadoras, essas casas de câmbio, precisam pagar impostos, custos de importar a moeda, custos de segurança para manter essas moedas seguras em seus cofres, custos administrativos, custos de logística. Então, por isso que o câmbio turismo, ele vai ser mais caro do que o dólar, do que o câmbio comercial. Falando nisso, nós temos então a segunda possibilidade mais comum, que é o câmbio comercial. As expressões aqui câmbio comercial ou dólar comercial são usados para as demais operações realizadas no mercado de câmbio, tais como para exportação, importação, transferências financeiras. Então ela vai ser a taxa de referência de mercado e ela vai flutuar aí de acordo com a lei da oferta e da procura. Então ela é muito utilizada pelas grandes empresas na realização de exportação e importação ou nas movimentações financeiras dos investidores e do governo, enfim, num cenário estrangeiro. E o câmbio paralelo? Quanto ao mercado paralelo, trata-se de mercado ilegal, à margem da legislação e regulamentação vigentes, sujeito seus participantes às sanções cabíveis. Então, os negócios aqui com dólar paralelo, por exemplo, são feitos de maneira clandestina, sem reconhecimento pelo Banco Central. Aqui é muita atuação dos doleiros, dos comerciantes, que negociam mercadorias ou compram e vendem moedas nesse dólar, porém, nesse mercado paralelo, mas esse dólar, por exemplo, no mercado paralelo, ele não é reconhecidamente legal para o Banco Central, pois foge aí do seu escopo de atuação e de controle. Bom, outras operações podem acontecer neste mercado. Bom, remessas para o exterior,
realizadas através de ordens, ou seja, algum documento que dê origem à remessa, que pode ser um cheque, carta, internet ou outro meio de documento. Ou seja, se eu quero mandar uma remessa de valores para o exterior, dólar, real, para uma conta estrangeira, fazer um pagamento de fornecedor, mandar um investimento para o exterior, então eu posso fazer isso via remessas. E como toda operação de câmbio, essas remessas e pagamentos internacionais, ela também está sob a regulamentação do Banco Central. São operações legais e seguras e que você pode fazer isso numa corretora ou num banco autorizado, ou seja, enviar moedas estrangeiras ou até mesmo o real para o exterior. E nós temos aqui também o contrato de câmbio, que é outra operação que tem como objetivo principal a compra ou venda de moeda estrangeira para a quitação de um contrato. Isso é muito utilizado muitas vezes no mercado futuro, na negociação de commodities, na qual nós temos aí um contrato na qual se coloca aquela operação, aquelas informações, por exemplo, uma compra ou venda de um contrato de soja. Essa compra ou venda de contrato de soja, ela é feita um contrato em dólar, na qual são colocados todas as informações referentes à data de quitação, o volume de soja a ser contratado, o preço que está sendo pago, e aí você faz um contrato de câmbio, na qual se estabelece o valor da moeda e o valor daquela mercadoria. Ou outra possibilidade no contrato de câmbio é realmente a compra e venda da própria moeda. Quando se tem um contrato de câmbio, no qual nós podemos dizer assim, onde a pessoa compra e vende moeda estrangeira, também existe esse contrato, colocando quem está comprando, as informações de quem está vendendo, a data daquela operação, a taxa que está sendo acordada, porque muitas pessoas também vivem desse processo de comprar e vender moeda, principalmente nesses mercados cambiais. E também é outra possibilidade, existem esses contratos de câmbio. Muito bem, dada toda essa contextualização sobre o mercado de câmbio, agora a gente pode resolver a nossa primeira situação problema. Bom, no Brasil, as operações no mercado cambial não podem ocorrer livremente, a obrigatoriedade de uma instituição financeira autorizada para intermediar a operação. Então a gente viu que o mercado paralelo ali não pode acontecer, tem que ser tudo regulamentado pelo Banco Central, porém tudo acontecerá segundo as regras da oferta e da procura para definições das taxas cambiais, que são as relações entre as moedas entre um país e outro, na qual o Banco Central ele pode intervir para regular essas forças de mercado e garantir a política cambial desejável. Por isso, no Brasil, a gente chama de um câmbio sujo. O mercado de câmbio brasileiro é estruturado da seguinte forma: nós temos o mercado de câmbio de taxas livres utilizados para operações empresariais. Então, assim, quando, por exemplo, alguém vai exportar uma mercadoria, ele pode negociar a taxa de câmbio junto com ali o comprador. Por exemplo, ele vai vender soja. A taxa de câmbio no mercado está em R$ 4,20, mas ele pode fazer uma negociação ali a R$ 4,00, a R$ 3,90 ou a R$ 4,50. Ele pode fechar um contrato com um valor, com uma taxa de câmbio diferenciada ali numa relação bilateral. Porém, também existe o mercado de câmbio de taxas flutuantes, utilizados geralmente por pessoas físicas e também jurídicas. A gente pode colocar aqui tranquilamente, porque aqui já é para compra e venda da própria moeda no mercado, que aqui é, no caso, a taxa de câmbio que é operada no mercado, que é a taxa de câmbio que nós vamos utilizar para comprar e vender moeda. No mercado de câmbio, a mercadoria negociada é a moeda estrangeira. Portanto, ela está sujeita às regras da oferta e da procura. Surge aí a taxa cambial, que, como nós vimos, é a relação entre duas moedas, a indicação de quantos reais, no nosso caso, são necessários para comprar, por exemplo, $1, €1 ou outra moeda negociada. Então a gente pode observar que existe essa possibilidade para Astúrias Neto aumentar o faturamento da sua empresa via exportações. Então, se você tem $1 que está num processo de apreciação e, ao mesmo tempo, desvalorização do real, o que a gente percebe, então, que a empresa exportadora é benéfica, é esse cenário para ela e ela aumenta o seu faturamento. Porém, ela também pode pensar
que se ela optar por importar matérias-primas, se nós temos um cenário na qual o câmbio está se desvalorizando, isso é muito ruim para ela, pois o seu custo de produção pode aumentar, isso pode acarretar perda de competitividade no mercado e aumento dos preços das mercadorias. Outro ponto importante, se ele quiser, o Astúrias, por exemplo, o João Neto, investir os lucros acumulados da empresa, aumentar sua captação de recursos, comprando dólar e depois vendendo o dólar no mercado cambial para aumentar a captação de recursos, também é uma outra possibilidade. É menos usual, é mais especulativo, mas a empresa pode fazer esse tipo de investimento para aumentar os seus recursos, logo se ele acreditar que ele pode ganhar com essa especulação de mercado. Muito bem, então resolvemos agora a nossa primeira situação problema, na qual falamos da possibilidade da Astúrias mudar a sua dinâmica exportando mercadorias ou importar mercadorias para o processo produtivo ou comprar e vender moedas no mercado de câmbio para angariar mais recursos para a empresa via esse tipo de investimento. Vamos a um vídeo, daqui a pouco eu volto para a segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, vamos ao quadro conhecer a segunda situação problema. João Neto necessita crescer. Ou a empresa cresce ou será engolida pelos concorrentes. Aliás, esse foi o principal motivo da sucessão administrativa da empresa, sangue novo. O crescimento é necessário, porém ele deve ser planejado. Olha, muito bem. Agora, João Neto ele já conhece o mercado de câmbio e ele poderá iniciar novos planos de atuação da empresa no comércio exterior. Beleza? Isso a gente viu. Foi apresentado a ele o mercado de negociação com moedas estrangeiras, porém, para viabilizar seus futuros projetos de exportação ou de aquisição de insumos importados, ele vai necessitar de recursos financeiros, não é verdade? Então, ele precisa começar a pensar em possibilidades de financiar a sua expansão, as suas operações, por exemplo, no mercado internacional. Então, algumas possibilidades foram colocadas pela equipe administrativa da empresa. 3 possibilidades a priori. Vamos ver. A primeira possibilidade de captação de recursos para a empresa expandir seria crescer com capital próprio, fazer com que os sócios invistam capital na empresa, ou seja, coloque dinheiro do próprio bolso na empresa para fomentar esse processo de expansão. Outra alternativa seria crescer com capital de terceiros, ou seja, bancos, por exemplo, que fornecem empréstimos. E uma terceira possibilidade é abrir o capital da empresa e captar recursos no mercado de capitais. Olha, na primeira possibilidade é necessário que o sócio tire dinheiro do bolso. Porém, se ele não tiver dinheiro, isso não acontece. A segunda opção é via capital de terceiros. Porém, se a taxa de juros for muito elevada, talvez não seja tão viável. Então, para a equipe da Astúrias, a terceira possibilidade, ou seja, de abrir o capital da empresa e captar recursos, foi a situação ou a possibilidade escolhida. Porém, a alta administração presidida aqui por João Neto chegou à conclusão que antes de qualquer decisão, ele necessita conhecer todo o processo de abertura de capital da empresa, ou seja, o IPO e todos os seus custos envolvidos. Então, a partir de agora, nós vamos apresentar a ele quais são os passos, os processos necessários para abrir o capital de uma empresa. Quais são as etapas que toda organização, qualquer empresa, necessita passar, inclusive a empresa dele, ou amanhã ou depois você que estiver numa organização que queira abrir o capital, você vai saber quais são os passos e os procedimentos para isso, tudo bem? Vamos ao quadro, então, conhecê-los. Para analisar e responder a situação problema, iremos organizar nosso estudo em partes. Primeiro, processo
de emissão das ações. Segundo, intermediação da emissão dessas ações. E o custo é o terceiro momento para a emissão de ações. Basicamente, são 3 passos importantes e nós vamos focar aqui no IPO, que é a oferta pública inicial de ações, ou seja, uma operação por meio do qual uma empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, ela promove a colocação de ações pela primeira vez no mercado com o objetivo de captar recursos financeiros. Isso vai acontecer no mercado primário, como a gente já estudou anteriormente. Então, esse vai ser um dos nossos objetivos de estudo. Bom, para que uma empresa que tem essa possibilidade de abrir o seu capital ou está pensando nessa possibilidade, alguns passos são importantes. O primeiro passo é fazer um planejamento da oferta de ações. Então, vamos começar a fazer um planejamento para ver se é viável abrir o capital. A primeira questão que nós temos que avaliar é o seguinte, é a avaliação do retorno pelo uso do capital de terceiros, ou seja, a empresa ela tem que analisar se vale a pena, talvez, ela buscar capital de terceiros para os seus investimentos em vez de abrir o seu capital. O que seria o capital de terceiros, professor? Bom, é o dinheiro que entra na empresa por meio de recursos de entidades externas, principalmente advindo de empréstimos bancários. E esse valor ele está relacionado ao passivo real do negócio e precisa ser devolvido em conformidade com o contrato de crédito assinado. Para isso, é interessante analisar o desempenho dos resultados operacionais, tais como o balanço de pagamentos, balanço patrimonial, como a DRE, a demonstração de resultado de exercício, fluxo de caixa, o capital de giro, e saber se realmente a empresa ela tem possibilidade de adquirir esses recursos financeiros via capital de terceiros. Caso não seja possível, a empresa ela pode analisar uma outra maneira, que é a segunda possibilidade, ou seja, ela pode adquirir recursos via capital próprio. Ou seja, é o patrimônio líquido da empresa que pode ser aumentado aqui por meio da retenção de lucros ou pela emissão de novas ações. Ou seja, aqui nós temos 2 possibilidades, então, inicialmente a empresa deve comparar essas 2 possibilidades e saber se realmente é possível crescer via capital de terceiros ou via capital próprio, por exemplo, via emissão de ações. No segundo momento, a empresa ela deve analisar o preço da emissão de ação, ou seja, ela deve verificar a compatibilidade do preço definido e a disposição do mercado para a compra de suas ações. Então, a empresa ela deverá definir a faixa de preço de suas ações para negociação, bem como a quantidade de ações a serem disponibilizadas no mercado. Por exemplo, em abril deste ano, o Banco Digital Inter, ele disponibilizou mais de 29 milhões de ações preferenciais na oferta primária e ele arrecadou com isso mais de 800 milhões de reais, sendo esses recursos voltados ao quê? Para financiar as suas operações e expansões no mercado. E a faixa de preço dessas ações ficou entre 18 e 22 reais. Então, o Banco Inter ele lançou as suas ações nessa faixa de preço no mercado primário, no mercado de ações. 29 milhões de papéis, 29 milhões de títulos, ou seja, aquele capital social da empresa, o patrimônio líquido dividido em 29 milhões de papéis, e a empresa arrecadou mais de 800 milhões de reais. Por que isso é importante? Porque a empresa ela consegue entender o volume financeiro que ela pode captar com a abertura do seu capital no mercado primário. Porque esse monte de recursos a ser captado, ele deve ser compatível com os projetos que a empresa procura realizar ou fazer de investimentos, tá? Porque quando a empresa quer abrir seu capital, ela vai buscar um volume elevado de recursos na qual vai ter algum objetivo, algum planejamento com esse recurso, por exemplo, para financiar a expansão da organização. Por isso é importante que a empresa ela analise o preço de emissão, ou seja, vai abrir o capital, qual o preço que eu posso cobrar e qual o volume que eu posso captar com a abertura do meu capital. E uma quarta possibilidade que deve ser analisada
é o momento para abertura de capital, ou seja, analisar as condições econômicas, financeiras do mercado e da própria empresa, ou seja, verificar se a economia está em um ambiente positivo, um ambiente de estabilidade para a abertura do capital e, além disso, ver se a empresa ela tem possibilidades de crescimento, ela tem gestão, dados financeiros para almejar esse processo de abertura de capital. Tudo bem? Esse é o primeiro passo, o planejamento. O segundo passo para uma empresa que quer abrir o seu capital é a transformação societária. Então, a gente viu que o primeiro passo é planejamento. O segundo passo para a abertura do capital é transformação societária. O que acontece? A empresa ela tem que fazer a contratação de uma assessoria jurídica para fazer a transformação societária para sociedade anônima. Então, toda companhia que queira abrir o capital na Bolsa de Valores, ela precisa ter o seu capital aberto, no caso das companhias nacionais, que deverão seguir esse tipo de capital societário. O que significa isso, professor? Sociedade anônima. A sociedade anônima ela é um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizado por ter o seu capital financeiro dividido por ações. E os donos dessas ações são chamados acionistas, e essa empresa ela deve ter no mínimo aí 2 acionistas quando ela abre o seu capital. Para entender um pouco mais, você pode ver a Lei 6.404 de 76, que vai dispor de todas as obrigatoriedades para se constituir uma empresa SA. Uma vez que a empresa fez esse processo de transformação societária, ela tem que elaborar um estatuto societário, que é um documento de constituição da sociedade, no qual constarão cláusulas que orientarão o funcionamento da companhia aqui, que tem que ser uma empresa Sociedade Anônima de Capital Aberto. O que seria esse estatuto societário? Ele demonstra como essa empresa vai operar a partir do momento que ela passa a ser de capital aberto. Por exemplo, processos administrativos, distribuição de dividendos, estrutura organizacional. Então, será por meio desse estatuto que o acionista conhece de fato toda a organização, objetivos, projeções futuras, e é comum os acionistas lerem esse estatuto para entender aí do negócio da empresa, avaliar o segmento e se o investimento dela realmente vale a pena. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é o registro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que a gente estudou lá na primeira aula. Bom, o processo de abertura de capital de uma empresa requer o pedido de registro da empresa como companhia aberta na CVM. Então, é a CVM que vai dar autorização para com que a empresa ela possa negociar ações no mercado de capital, tudo bem? Ela deverá também, a empresa, solicitar a distribuição dos valores através de subscrição pública, ou seja, o IPO, e a CVM vai fazer essa autorização. Sem a autorização da CVM, a empresa ela não consegue emitir ações. Um quarto ponto importante é a importância de você ter uma intermediadora da emissão de ações. Por quê? Além da contratação, por exemplo, de advogados e auditores para fazer aí a transformação societária da empresa, para auditar as contas, a legislação brasileira exige que a abertura do capital seja intermediada por uma instituição financeira, por um banco, que pode ser um banco de investimento, pode ser uma sociedade corretora, ou seja, empresas que vão auxiliar a empresa de capital aberto ali a abrir o seu capital, né? A companhia, a sociedade anônima. Então, segundo o Teixeira, essa instituição é importante na estruturação e análise das condições da empresa e do mercado de capitais. Então, em conjunto com a empresa, ou seja, a empresa que vai abrir o capital, eles vão definir a melhor forma de operação a ser realizada, o volume de recursos a ser envolvido, o público-alvo, ou seja, os investidores, as operadoras que podem comprar, ou seja, fundos de investimentos que podem comprar essas ações, os procedimentos de distribuição, ou seja, o IPO, essa oferta pública, quais são os passos, e as garantias a serem oferecidas aos investidores. Garantias essas
relacionadas ao que é a credibilidade da empresa, né? Também vai ser definido o tipo, o preço do título, os custos de todo esse processo e sua análise de viabilidade. Então, sempre é necessário que uma empresa, ao abrir o seu capital, ela tenha, então, essa intermediadora, essa empresa, que vai ajudar e vai colaborar para intermediar esse processo de emissão, que normalmente pode ser uma corretora, né, de valores ou algum consórcio com bancos, corretoras, que vão ajudar essa empresa a emitir o seu capital, e a legislação exige que isso aconteça, tudo bem? Então, toda vez uma empresa que for abrir seu capital, ela precisa contratar uma intermediadora que vai auxiliá-la nesse processo de abertura de capital, tudo bem? Voltando ao quadro, em geral, podemos determinar, segundo De Bastiani, a abertura de capital de uma companhia, ela vai envolver custos, então, que devem ser considerados em seu processo decisório e podem ser considerados aqui em 4 grupos. Quais são esses grupos que podem ser considerados? Bom, nós temos os custos legais e institucionais, ou seja, por exemplo, realização regular de auditoria independente, publicações de demonstrações financeiras, anuidade de bolsa de valores, taxas de fiscalização da CVM, serviços de escrituração de ações. Então, são todos custos que existem numa empresa que tem seu capital aberto e negociado em bolsa. Custos de publicação, publicidade e marketing, ou seja, custos para anunciar a abertura do capital junto ao mercado de capitais, na bolsa de valores, na mídia. Custo da prestação de serviço financeiro. Aqui eu já estou falando dessa intermediadora que eu citei no slide anterior, ou seja, pelos serviços de coordenação da operação, da liderança da operação, da intermediação, ela vai cobrar então um custo para operacionalizar esse processo. E custos internos da empresa, porque uma vez que uma companhia ela é de capital aberto, ela vai ter alguns custos inerentes a esse processo, como por exemplo, publicações de Assembleia Geral Extraordinária e seu registro em cartório, prospecção de investidores, anúncios de início e encerramento de colocações de ações, dentre outros aspectos. E a empresa ela deverá tomar os seguintes passos, então, para a abertura do capital. Agora vamos resolver a situação problema 2. Vimos quais são os passos, os procedimentos, e agora a gente vai apresentar para João Astúrias Neto, caso ele queira abrir o capital da empresa dele, quais são os procedimentos nos quais ele deverá seguir. Bom, decidida pela abertura, ele deve escolher uma empresa de auditoria independente para auditar a sua contabilidade. Isso é muito importante, pois a CVM ela solicita que a empresa faça uma auditoria independente das suas contas para divulgar ao mercado, os futuros acionistas, mostrando a credibilidade da empresa. Realizar a transformação do tipo jurídico da empresa, ou seja, se ela não for uma companhia de capital aberto, uma sociedade anônima, ela deve fazer uma transformação desse processo. Por exemplo, ela é uma empresa que está enquadrada como, por exemplo, uma empresa do Simples. Ela deve fazer uma transformação para ser enquadrada como uma empresa, sociedade anônima de capital aberto. Registros na CVM devem ser realizados, pois é a CVM que vai autorizar essa companhia a negociar as suas ações. Divulgação da empresa aos investidores e demais interessados nas ações, é necessário um trabalho de marketing. Anunciar aqui o início do processo de oferta pública de ações, no caso o IPO, para que investidores, fundos possam comprar as ações. Realizar o underwriting e ao final do processo liquidar os títulos. O que significa o underwriting? Ou seja, é a subscrição, traduzido para o português. É uma operação de distribuição primária de títulos que são lançados aí às ações do mercado na qual a empresa está negociando. Anunciar o fim da distribuição pública de títulos, depois ela precisa manter a condição de companhia aberta e depois decidir sobre as políticas de distribuição de resultado, pois é necessário que ela depois distribua aí os seus resultados, ou seja, os seus dividendos, e ela precisa deixar claro isso juntos aos seus acionistas. Muito bem, então a gente resolve a segunda situação, problema, mostrando para João Neto, Astúrias, qual é o procedimento passo a passo
para a abertura do seu capital, logo se for essa a estratégia adotada. Finalizamos a segunda SP, vamos no vídeo, já estarei de volta com a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, vamos ao quadro para a terceira situação problema. Bom, todo o processo de IPO foi apresentado na sessão passada e agora a diretoria da empresa Astúrias Industrial deseja conhecer quais são os principais pontos positivos e negativos do processo de abertura de capital. Então, o objetivo nosso aqui agora é apresentar as principais vantagens e desvantagens da abertura de capital e do lançamento público de ações. Então, vamos lá. Bom, o processo de abertura de capital requer aprovação, como nós vimos, da CVM e deve ser motivado por razões técnicas. Por quê? Porque abrir o capital na Bolsa de Valores não é um processo simples como a gente viu. E você, como pode notar, é necessário um registro liberado pela CVM. E é necessário que a empresa justifique à CVM as razões pelas quais ela quer abrir o seu capital e a CVM realmente entenda que existem razões para essa empresa abrir o seu capital. Por quê, professor? Porque a CVM ela tem como um dos seus objetivos garantir a rentabilidade, a transparência, garantir com que o mercado seja colocado com empresas que realmente possam trazer retornos para os seus investidores. Então, ela precisa analisar e ver quais são as razões técnicas que essas empresas solicitam ou querem para abrir o seu capital. Por isso, alguns pontos são importantes e eu vou mostrar para você. A primeira razão técnica que ela coloca é o seguinte: uma empresa ao abrir o seu capital, ela pode buscar captações de longo prazo para investimentos ou reestruturação de passivos. Ou seja, às vezes ela tem uma impossibilidade, a empresa, de buscar recursos, investimentos para o seu negócio via capital de terceiros ou recursos próprios, ela pode buscar, então, essa captação de longo prazo via abertura do seu capital ou até mesmo reestruturar o seu passivo, ou seja, suas dívidas via captação desses recursos, mas principalmente pensando no longo prazo. Uma segunda possibilidade é o arranjo societário da organização, como a gente falou, de companhias de capital aberto, utilização de ações como forma de pagamento e aquisições. Aqui muitas empresas enquadraram como as holdings. As holdings, elas vão, por exemplo, fazer aquisições de outras empresas e utilizam as ações para esses tipos de negócios. A liquidez patrimonial para os sócios originais, ou seja, aqueles que abriram a empresa, que investiram dinheiro e quando ele abre o capital, ele vai repartir aí as suas ações, ele vai repartir o seu capital social com outras pessoas, então isso vai dar liquidez para o seu patrimônio. Criação de um referencial de avaliação de negócio e da administração, logo que uma empresa de capital aberto, ela necessita ter uma gestão diferenciada, isso promove a profissionalização, isso também é uma razão técnica importante, ou seja, que tem uma equipe profissionalizada para que faça a gestão dessa empresa, como por exemplo a governança corporativa, que é tão importante, nós vamos conversar sobre isso na próxima aula, e o novo relacionamento também com funcionários e imagem institucional, pois empresas que abrem o seu capital, elas tendem a ter uma imagem diferenciada no mercado. Bom, essas são razões pelas quais a CVM entende que a companhia pode abrir o seu capital na Bolsa de Valores e pode ser benéfico para a organização. A partir de agora, eu quero te apresentar as vantagens aqui para a abertura de capital. Quais são as vantagens para a abertura de capital? Bom, segundo Pinheiro, podemos citar como pontos favoráveis a abertura de capital e oferta pública de ações. Primeiro ponto,
ampliação da base para captação de recursos, ou seja, o acesso ao mercado de capitais para a captação de recursos destinados ao financiamento, por exemplo, de projetos de expansão, traz uma mudança de escala ou da diversificação dos negócios da empresa ou mesmo a reestruturação dos passivos dessa empresa. Então, a captação de recursos através do lançamento de ações é uma alternativa que as empresas podem conseguir ao invés de buscar financiamentos bancários, viabilizando, por exemplo, o acesso agora de investidores ao seu capital, investidores não só no Brasil, como também do exterior. Outro ponto importante, uma vantagem, é a liquidez patrimonial, ou seja, margem para a administração de sua estrutura de capital, balanceando as relações entre capital acionário de terceiros e, consequentemente, balanceando o risco da empresa. Melhoria da imagem institucional, ou seja, a transparência e a confiabilidade exigida nas suas informações básicas aqui facilitam os negócios atraindo o consumidor final, gerando maior presença e prestígio de mercado. Essa companhia sendo aberta, ela tende a ter um diferencial competitivo. Menor custo de captação. Por quê, professor? Porque o custo de captação de recursos financeiros no mercado de capitais, ele poderá ser menor que o custo de captação em outras fontes de financiamento. Profissionalização da gestão. A abertura do capital, então, leva à aceleração da profissionalização da companhia. Inicialmente, esse processo ele é consequência de disposições legais, dada a eleição de conselheiros, representantes dos acionistas, e exige aqui muitas vezes a figura do diretor de relações com investidores. Isso é muito importante que as empresas tenham, como empresas de capital aberto, tenham esse tipo de profissional. Bom, nós temos as desvantagens também para a abertura do capital. Eu citei para você as vantagens, mas temos desvantagens. Quais são as desvantagens, professor? Vamos lá. Primeira desvantagem são os custos associados ao processo de abertura de capital. Vou citar alguns custos. Por exemplo, a manutenção de um departamento de relação com investidores, contratação de empresa especializada aqui para a intermediação no processo de abertura de capital, a custódia que a empresa tem que manter das suas ações, ela paga um custo por isso, taxas da CVM, taxas da Bovespa, contratação de serviços de auditorias, tudo isso são custos para uma empresa que quer abrir e depois manter o seu capital aberto em bolsa, com suas ações negociadas. Segundo, é a remuneração do capital dos novos acionistas, no caso, a política de dividendos. Por quê? Segundo a legislação das SAs, é necessário que uma companhia de capital aberto ela remunere todos os seus acionistas em, no mínimo, 25% do seu lucro líquido. Então, 25% do lucro líquido da empresa ela tem que ser remunerada em termos de dividendos aos seus acionistas, no mínimo, tá? Outro ponto, a administração de um sistema de informação específico para o controle da propriedade da empresa tende a se diluir em função das vantagens agregadas. Ou seja, devido a toda a exigência dos órgãos normalizadores e legislação, a informação da empresa apresentada ela fica padronizada, ou seja, é apresentada em relatórios padronizados, dificultando assim o acesso às informações gerenciais para a gestão. E outro ponto também é a pressão em relação à entrega de resultados, porque uma vez que uma empresa ela se torna de capital aberto, existem milhares de acionistas, de sócios que esperam resultados dessa organização e isso traz uma pressão enorme para a gestão, para as tomadas de decisões, para os resultados financeiros, pois, lógico, quem investe espera ter um retorno com a valorização da ação, com o retorno via dividendos, e isso traz uma pressão para que os gestores consigam tomar as melhores decisões, trazendo competitividade para a organização. Acaba sendo aí uma desvantagem devido a ter essa pressão externa junto aos administradores. Muito bem, dada essa contextualização, agora a gente pode resolver a nossa terceira situação problema no quadro. Podemos entender que as principais vantagens para a abertura do capital são a ampliação da base para a captação de recursos, liquidez patrimonial, melhoria da imagem institucional,
menor custo de captação, profissionalização da gestão. Por outro lado, as principais desvantagens são os custos associados ao processo de abertura de capital. Um exemplo, um tempo atrás, uma companhia, a CCR, que é a Companhia de Concessões Rodoviárias, ela emitiu mais de 300 milhões em ações no novo mercado na Bolsa de Valores e ela teve um gasto de 15 milhões de reais para esse processo de abertura de capital. Só para você ter uma ideia do tamanho dos custos envolvidos aqui. E também a remuneração do capital dos novos acionistas, ou seja, a política de dividendos na qual a empresa ela tem que ter para remunerar os seus acionistas. Ela vai dividir um pouco aí os seus lucros. Muito bem, resolvemos a terceira situação problema. Vamos a um vídeo, já estarei de volta na quarta SP. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, vamos ao quadro conhecer a quarta situação problema. Agora, a grande questão é a seguinte: quais são as outras possibilidades de financiamento para a empresa existente no mercado? Por quê? Até agora a gente estudou a captação de recursos via abertura de capital, ou seja, o IPO. E vimos que tem algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Porém, agora nós podemos conhecer outras fontes de financiamento empresarial, pois esse é o nosso objetivo aqui, conhecer outras fontes de recursos para financiamento empresarial. Bom, as captações de recursos financeiros podem ocorrer de duas fontes: financiamentos por recursos próprios ou financiamentos por recursos de terceiros. Recursos próprios são definidos como aqueles que não possuem qualquer compensação fixa de remuneração, ou seja, podem ou não ser remunerados porque elas são asseguradas pelos próprios sócios da empresa. Ela vai depender da rentabilidade financeira da organização. Em suma, é o patrimônio líquido da empresa. Agora, o capital de terceiro, que pode ser por pessoas ou entidades externas à empresa, como bancos, são definidos como aqueles que possuem uma remuneração mínima fixada, que é a taxa de juros, e mais o reembolso do valor adquirido ali naquele processo de captação. Mas uma coisa importante, que a abertura de capital é uma forma de captação de recurso próprio, tá? Quando uma empresa abre o seu capital, ela está buscando a sua captação via de recursos próprios. Isso é muito importante. Por quê? Porque a ação nada mais é que uma parte do seu capital social, patrimônio líquido, dividido em ações, sendo rentabilizado para a organização. Por isso é um recurso próprio da empresa. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre as fontes de captação via recursos próprios, tá? Bom, a captação de recursos financeiros por recursos próprios consiste nos recursos. Primeira possibilidade, dos sócios nas sociedades limitadas, como, por exemplo, acontece muito no Brasil, a maioria das empresas do Brasil são sociedades limitadas, ou proprietários nas empresas individuais. Ocorre, então, um aporte financeiro diretamente dos sócios ou proprietários. Então, o sócio, ele mesmo que vai colocar dinheiro do bolso na empresa. E ele é considerado não exigível, ou seja, não tem prazo de reembolso pré-estabelecido. Agora, outra fonte de capital de recurso próprio são aqueles investidos por acionistas aqui nas empresas SA, porque aqui é um processo de integralização de novas ações no mercado de capitais e isso traz a possibilidade da empresa captar mais recursos. Como que acontece isso? Basicamente, a empresa ela pode captar recursos financeiros próprios da seguinte possibilidade: por meio
da emissão de novas ações, na qual vão ter instituições financeiras que vão fazer a intermediação da operação. Haverá a colocação dos títulos no mercado primário, tudo bem? Por que mercado primário? Lembra que a gente estudou? Porque é a primeira vez que a empresa emite ações. Quando a empresa ela emite ações pela primeira vez, é mercado primário, o recurso vem para a empresa. Então, após a liquidação, o recurso financeiro ele chega à empresa no mercado primário, porque é a primeira vez que a empresa está colocando ações no mercado acionário. Então, todo o recurso que ela vai obter via essas vendas iniciais de títulos vão vir para o caixa da organização, tudo bem? E por isso a empresa está financiando as suas operações via recursos de capital próprio, porque as ações são parte do seu próprio capital, do seu capital social, que está sendo dividido em títulos, que está sendo disponibilizados e vendidos no mercado, e assim novos sócios entram para a empresa, só que eles colocam mais dinheiro na organização. Outra possibilidade é via recursos de terceiros. Esses recursos são obtidos normalmente junto às instituições bancárias e não bancárias. Assim sendo, a gente pode citar alguns exemplos aqui para você. Mas o primeiro exemplo que eu quero citar é o sistema BNDES. Por quê? O sistema BNDES oferece linhas de crédito de longo prazo para investimentos, como, por exemplo, em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros ativos de capital fixo com custos financeiros menores que o mercado bancário. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, quando uma empresa ela abre o seu capital, o objetivo dela é buscar uma fonte de captação de recursos a longo prazo para que ela possa buscar a sua expansão. E muitas vezes existe um custo financeiro para isso, né? E a empresa, ao invés de abrir o seu capital, ela pode buscar recursos no BNDES. Por quê? É um custo menor, é um crédito de longo prazo e ela pode buscar aí financiar as suas operações de longo prazo para sua expansão via solicitação de crédito no BNDES. Então, ele vai ser um banco muito importante para fomentar o desenvolvimento de muitas empresas e indústrias estratégicas no nosso país. Lógico que não são todas as empresas que vão conseguir volumosos recursos junto ao BNDES. Mas as grandes empresas que talvez pensem em abrir o seu capital ou acreditam que ainda não estão no momento adequado, podem trazer via recursos de terceiros esses recursos para que ela possa crescer e se desenvolver ao invés de abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Por isso o BNDES ele tem essa importância estratégica, tudo bem? Voltando ao quadro, Pinheiro complementa os conteúdos já expostos e cita que as principais modalidades de crédito aqui de longo prazo utilizados no Brasil e disponíveis às empresas no mercado de capitais são empréstimos e financiamentos, ou seja, operações de captação de recursos processados diretamente por uma empresa nas instituições financeiras. Instituições financeiras que podem ser não bancárias, que operam com linhas de crédito de longo prazo, mediante o uso de recursos próprios ou captação no mercado. Ou também repasse de recursos internos. São recursos oficiais alocados para o financiamento aqui da expansão e modernização do setor produtivo nacional. Aqui entra a figura do BNDES com as suas empresas filiadas, como, por exemplo, Finame, Brasa, Fibase, ou a Caixa Econômica Federal também, Banco do Brasil, na qual são instituições nas quais o governo ele pode usar como instrumento para fazer investimentos em setores estratégicos na economia. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também são repasses de recursos externos, que é uma captação de recursos no exterior para financiar projetos de investimentos. Essa operação é realizada através da emissão de títulos mobiliários de longo prazo aí no mercado internacional. É um tipo de negociação mais sofisticada. Arrendamento mercantil, na qual também você pode ouvir chamar de leasing, que é um financiamento por parte de intermediários financeiros na aquisição
de bens e máquinas, equipamentos, e depois ela vai locar para aquela empresa esses equipamentos, na qual a empresa vai pagar uma espécie de aluguel por utilizar aquelas máquinas, equipamentos, por utilizar aquela estrutura, e depois a empresa pode optar pela compra ou não. Outra possibilidade é a subscrição de debêntures, que nós já até conversamos, que são títulos privados de créditos emitidos por empresas de capital abertos inseridos no mercado à disposição de investidores interessados. As debêntures são nada mais do que títulos da dívida da empresa. Então, ao invés da empresa abrir o seu capital via emissão de ações, ela pode também ela pode financiar os seus recursos via emissão de debêntures, que são títulos da dívida na qual a empresa se compromete a pagar uma taxa de juros mais a devolução do capital, na qual a pessoa está emprestando, e ali ela vai utilizar esses recursos para financiar as suas operações, porém a pessoa ela não tem acesso ao seu capital porque não é uma ação, mas ela se torna, assim neste caso, uma credora daquela empresa quando ela compra uma debênture. Isso também é uma opção muito utilizada por empresas na qual elas emitem debêntures, ou seja, títulos de dívida, na qual ela vai pagar uma remuneração, uma taxa de juros para aquela pessoa que está financiando, que está comprando essa ação, também, esse título. Essa também é uma possibilidade muito interessante que as empresas costumam utilizar. Bom, dado esse contexto, a gente pode resolver a nossa quarta situação, problema no quadro. Astúrias é uma empresa de capital aberto, portanto, ela pode captar recursos financeiros por recursos próprios, que são os recursos investidos por acionistas. Esses recursos são considerados não exigíveis, ou seja, não tem prazo de reembolso estabelecido e permanece na empresa por tempo indeterminado. Outra forma de financiar empresas é captar recursos via financiamentos por terceiros. A empresa ela financia seus projetos com credores, representados basicamente por empréstimos e financiamentos. A empresa contrata esses empréstimos por prazo determinado, pagando juros pelo uso desse dinheiro, e ele acaba sendo, por muitas vezes, um pouco mais caro. Há ainda o sistema BNDES, que oferece linhas de crédito para investimentos em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros ativos de capital fixo, com custos financeiros menores que o mercado bancário, e pode ser uma possibilidade, então, para a empresa, caso ela queira buscar recursos de longo prazo a um valor menor, ou seja, um custo menor. Bom, aqui então a gente mostrou para João Neto, Astúrias, que é necessário que ele tenha a clara concepção de qual possibilidade ele pode escolher para a captação de recursos. Caso ele não queira abrir o seu capital, existem outras oportunidades de financiamento via recursos de terceiros, e que o BNDES é uma opção caso ele queira fazer investimentos de longo prazo, que talvez é uma possibilidade que ele gostaria caso ele quisesse abrir o seu capital. Então a gente pode observar que existem fontes de capital próprio e existem fontes de capitais de terceiros, e que a abertura de capital é uma fonte de financiamento via recursos próprios, isso é muito importante. Muito bem, vamos a um vídeo, já eu volto dando a continuidade e finalizando a nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein?
cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, estamos aí na reta final de nossa aula. Espero que você tenha gostado dos conteúdos na qual o professor trouxe na aula. E caso você tenha dúvida, envie. Nós temos um momento final agora para perguntas. Então envie aí no nosso sistema de chat que o professor vai deixar uns minutinhos no final para tirar as suas dúvidas. Antes disso, eu quero deixar uma questão de reflexão agora no quadro para que você já possa ir pensando também. Caso quiser, mande aí também a sua contribuição. Com o uso do capital, como que o uso do capital de terceiros poderá influenciar aqui na liquidez da empresa no curto e no longo prazo? Quando eu falo em capital de terceiros, eu estou falando de empréstimos, eu estou falando de financiamentos, eu estou falando na subscrição de debêntures, ou seja, eu estou falando na maneira na qual a empresa pode se financiar via recursos de terceiros em relação à empresa. Como isso pode afetar a liquidez da empresa, ou seja, como isso vai afetar a rentabilidade da organização quando analiso, por exemplo, um balanço patrimonial que eu tenho um ativo circulante e passivo circulante. Eu tenho duas possibilidades, o passivo na qual eu vou ter ali todas as minhas obrigações e o ativo eu vou ter ali daquele lado onde eu vou ter esses recursos, tanto para pagar as minhas contas a curto prazo, quanto para manter a minha empresa a longo prazo. Mas quando eu peso muito passivo com recursos de terceiros, como que isso vai influenciar o meu ativo e a liquidez da minha empresa ao longo do tempo? Isso é importante que a gente tenha bem claro, tá? Por quê? Capital de terceiros eu vou pagar juros e muitas vezes esses juros pode acabar corrompendo a minha liquidez, a minha rentabilidade. Pense um pouquinho nisso, vou parar uns 2 minutinhos, caso tiver alguma dúvida envie para mim, já eu volto finalizando a aula. Muito bem, estamos no final da aula. Bom, sobre essa questão de reflexão que eu trouxe para você, então fica claro que quando uma empresa ela se financia muito via recursos de terceiros, ela pode ter um complicador, principalmente se tiver taxas de juros elevadas embutidas no custo desse capital. Então, o custo do capital de terceiro, ele é mais alto.
Com esse custo maior, isso pode inibir a rentabilidade, então o ativo circulante da empresa, ele acaba muitas vezes não sendo possível para cobrir o seu passivo circulante, às vezes o passivo não circulante, né, de longo prazo, e isso pode afetar diretamente o quê? A rentabilidade da empresa ao longo prazo. Então, muitas vezes o investidor, ele vai analisar, fazer uma análise do balanço da empresa, ver o tamanho da sua estrutura do passivo, ver o quanto ela se financia de capital de terceiros, o quanto ela se financia de recursos próprios, o quanto ela paga de taxa de juros, para saber se essa empresa ela tem capacidade de gerar rentabilidade e não sufocar em relação à sua rentabilidade, o pagamento de juros, e assim a empresa ela não consegue financiar as suas operações. Por isso que empresas optam muitas vezes por abrir seu capital, porque é uma fonte mais barata de financiar suas expansões a longo prazo, ou até mesmo buscar investimentos com instituições como o BNDES. Chegou somente uma pergunta, o pessoal perguntando sobre as debêntures. Olha, para esclarecer, ficando bem clara a diferença entre ações e debêntures, você tem que pensar o seguinte: as ações, elas são parte do capital social da empresa. Então, imagine que o capital social da empresa é de R$1.000 e eu vou dividi-las em 1.000 ações. Então, cada ação vai ser um papel que vai valer R$1. Aquilo é uma ação, é um título da empresa que vale R$1. Isso é uma ação. Você se torna sócio. Você comprou o capital social, uma ação de R$1, você se tornou sócio da empresa. As debêntures, você não abre o seu capital social. A debênture é um título da dívida da empresa. Ela precisa se financiar e ela pega e lança um título falando: olha, é o seguinte, eu preciso financiar, estou precisando de dinheiro e eu preciso captar R$100. Então faz o seguinte, eu vou te dar essa nota e essa nota diz o seguinte, que durante o período de 1 ano, eu vou te pagar R$10 de taxa de juros durante esse 1 ano e esses R$100 fica comigo, você fica com essa notinha aí que é a minha debênture. Lá no final do ano, o que acontece? Eu vou te pagar esses R$100 de volta e vou te dar R$10 de taxa de juros e eu pego esse papel de volta. Você me ajudou a me financiar durante esse período de 1 ano. Isso é uma debênture, é um título de dívida. A empresa ela emite, né, esse papel falando que vai te pagar uma taxa de juros, que vai te pagar o principal. Você fica com esse papel que vai comprovar que é um título, né? Que é um título da dívida, e eu vou usar o seu dinheiro e lá no final do ano eu te devolvo. É um empréstimo, nada mais do que isso. É também negociado em bolsa de valores, só que você não se torna um sócio, você se torna um credor da empresa. Caso fique mais alguma dúvida, lá no chat eu também posso tirar as suas dúvidas em relação a isso. Muito bem, eu agradeço a sua audiência, espero que você tenha compreendido todo o conteúdo da aula. Caso tiver alguma dúvida, envie lá no nosso chat. Encontro vocês no chat Atividade Agora. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até a próxima aula.